A sabedoria não é apenas conhecimento, mas a arte de viver bem. Ela nos convida a discernir, a compreender as nuances da vida e a buscar a prudência em cada passo. É um convite à instrução que molda nosso caráter. Para os jovens, a sabedoria oferece um guia, um bom siso para as escolhas. Para os que já trilham a jornada, ela é um lembrete constante de que sempre há mais a aprender. O sábio nunca para de crescer. No cerne de toda verdadeira sabedoria está o respeito profundo pelo divino. É nesse temor reverente que encontramos a base sólida para todo conhecimento. Ignorar essa verdade é desprezar a própria essência da instrução. Os insensatos, em sua arrogância, rejeitam a sabedoria e a disciplina. Eles preferem o caminho fácil, sem perceber que a verdadeira liberdade reside na compreensão e na obediência aos princípios eternos. A vida nos apresenta encruzilhadas, e a sabedoria nos adverte sobre os caminhos enganosos. Há vozes que prometem atalhos, mas que levam à ruína. É preciso discernimento para não se deixar seduzir. Escolha a senda da justiça, da equidade e do entendimento. Que a sabedoria seja sua bússola diária, guiando seus passos e iluminando suas decisões. Permita que ela transforme sua jornada. Provérbios, capítulo 2. Este texto nos convida a uma jornada profunda, a uma busca incessante por algo de valor inestimável. A sabedoria não é apenas conhecimento, mas discernimento para a vida. O Senhor nos chama a inclinar nossos ouvidos e corações. Ele nos exorta a clamar por entendimento e a procurar a sabedoria como se fosse um tesouro escondido. É uma busca ativa que exige dedicação e persistência, pois é do Senhor que procede a sabedoria. De sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele a reserva para os retos, para aqueles que andam em integridade. Ele é um escudo para os que agem com retidão, guardando o caminho dos justos. A sabedoria divina nos capacita a compreender a justiça, o juízo e a equidade, e cada bom caminho. Quando a sabedoria entrar em seu coração e o conhecimento for agradável à sua alma, o discernimento o protegerá. O entendimento o guardará de caminhos maus e de pessoas que falam perversidades. Ela nos livra daqueles que abandonam as veredas da retidão para andar em caminhos de trevas. A sabedoria nos guia para a luz, para uma vida de propósito e integridade. A sabedoria nos protege da mulher estranha, da sedutora que usa palavras lisonjeiras. Ela nos afasta de relacionamentos que desviam o coração e destroem a alma. Que possamos, então, buscar a sabedoria com todo o nosso ser. Que ela seja nossa bússola, nos guiando em cada passo, protegendo-nos e nos conduzindo a uma vida plena em Deus. Amados, a sabedoria dos antigos ecoa em nossos corações, oferecendo um farol em meio às incertezas. Provérbios 3 nos convida a uma jornada de fé e discernimento, revelando princípios eternos para uma vida plena. É um convite à reflexão profunda sobre nossa existência. O texto sagrado nos exorta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esta é a base de toda a paz. Não se trata de ignorar a razão, mas de reconhecer que há uma sabedoria maior que a nossa. Em todos os teus caminhos, reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. A humildade de submeter nossos planos a uma força superior nos liberta do peso da autossuficiência. É um ato de fé que abre portas para o divino. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso trará saúde ao teu corpo e vigor aos teus ossos. A obediência aos princípios divinos não é um fardo, mas um caminho para o bem-estar integral. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente.
A generosidade e a gratidão são sementes que colhemos em bênçãos, transbordando em todas as áreas da vida. Que possamos, então, abraçar essa sabedoria milenar. Que a confiança, a humildade e a obediência guiem nossos passos. Que a paz e a plenitude de Provérbios 3 sejam a nossa realidade diária. Filhos, ouçam a instrução de um pai e estejam atentos para obter discernimento, pois dou a vocês um bom ensinamento. Não abandonem a minha lei. A sabedoria é o principal. Adquira-a. Com tudo o que você possui, adquira entendimento. Ela o exaltará se você a abraçar. Ela lhe dará uma coroa de esplendor. A sabedoria é um tesouro inestimável. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Nossas emoções, pensamentos e intenções nascem ali. É o centro do nosso ser. Um coração bem guardado é um jardim fértil, capaz de produzir frutos de paz e retidão. Não permita que amargura ou distração o contaminem. Proteja essa fonte vital. Pondere a vereda dos seus pés e todos os seus caminhos sejam firmes. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste o seu pé do mal. A vida nos apresenta escolhas diárias. O caminho da sabedoria é reto e seguro, iluminado como a aurora. Evite as sombras da maldade e da imprudência. Que seus olhos olhem para a frente e suas pálpebras fixem o olhar diretamente diante de você. A clareza de propósito nos guia. Permita que a sabedoria seja sua bússola, iluminando cada passo. Ela é a luz que dissipa a escuridão, conduzindo-nos à plenitude da vida. Convido-vos a uma pausa, não para buscar respostas prontas, mas para mergulhar na profundidade de um conceito. O Provérbio 5. Ele não é uma frase, mas um convite à introspecção, um eco de sabedoria ancestral que ressoa em cada um de nós. Pensem no 5 como um símbolo. Representa a totalidade dos nossos sentidos, a mão que age, o centro que equilibra. O Provérbio 5, portanto, é a sabedoria que emerge quando unimos percepção, ação e equilíbrio interior. É a voz silenciosa que nos adverte antes de um passo em falso. É a clareza que surge quando filtramos o ruído externo e ouvimos a verdade que habita em nosso ser. Este provérbio invisível nos ensina a discernir, a ponderar cada escolha. Ele nos lembra que a verdadeira força não reside na impulsividade, mas na paciência e na observação atenta. Antes de agir, antes de falar, permitam que a sabedoria do Provérbio 5 ilumine o vosso caminho, guiando cada intenção. Cultivar essa sabedoria é construir um alicerce sólido para a vida. É aprender a ler os sinais, a compreender as entrelinhas da existência. É um legado que deixamos para nós mesmos, uma bússola interna que nunca falha. Que o Provérbio 5 seja um lembrete constante. A maior sabedoria reside na capacidade de olhar para dentro, de ouvir o que o silêncio revela e de agir com a plenitude de um espírito consciente. O Provérbio 6 nos convida a uma pausa, a uma profunda reflexão sobre os pilares da nossa existência. É um convite à sabedoria prática, aquela que molda o caráter e direciona nossos passos. Este capítulo milenar nos oferece lentes para enxergar a vida com mais clareza, revelando princípios atemporais para uma jornada de propósito e integridade. Observe a formiga, diz o texto sagrado. Sem ter chefe nem supervisor, ela prepara seu alimento no verão e ajunta sua provisão na colheita. Uma lição de diligência e previdência para todos nós. Ela nos ensina sobre a importância do trabalho árduo e da visão de futuro. Não há espaço para a preguiça quando se busca construir um caminho sólido e próspero. Provérbios 6 também nos alerta sobre aquilo que desvia o coração e corrompe o espírito.
Fala de atitudes que destroem a confiança e semeiam a discórdia entre as pessoas. É um chamado à honestidade, à verdade e à paz. A sabedoria nos guia a evitar a falsidade, a arrogância e a malícia, cultivando um caráter que edifica e une. Que a sabedoria de Provérbios 6 nos inspire a viver com mais propósito, diligência e integridade. Que cada passo seja guiado pela prudência e pelo amor ao próximo. Reflita sobre essas palavras e permita que elas transformem suas escolhas diárias. A verdadeira sabedoria se manifesta na forma como vivemos e nos relacionamos. Na jornada da vida, buscamos constantemente por verdades que nos guiem. Há um provérbio, não escrito em pedra, mas gravado na essência da experiência humana, que nos convida à profunda reflexão. Ele nos lembra de algo fundamental. Chamemos de Provérbio 7 a essa perspectiva única. Não é sobre um número, mas sobre a profundidade que alcançamos quando olhamos além do óbvio, quando permitimos que a intuição e a sabedoria interior nos revelem o caminho. É a verdade que emerge após 6 tentativas, 6 lições, 6 passos. É a compreensão de que o verdadeiro crescimento não reside na ausência de desafios, mas na forma como os enfrentamos. O 7º olhar é a resiliência que nos impulsiona, a fé que nos sustenta e a clareza que surge da persistência. É a virada de chave. Este provérbio nos ensina que cada falha é um degrau, cada erro uma oportunidade de aprendizado. Ele nos encoraja a não desistir, a buscar a 7ª chance, o 7º fôlego, a 7ª perspectiva, quando tudo parece perdido. A verdadeira força reside na capacidade de se reerguer. Permita que essa sabedoria ressoe em seu interior. Que o provérbio 7 seja um lembrete constante de que a persistência, a fé e a busca por um olhar mais profundo são os pilares do seu desenvolvimento pessoal. Reflita sobre as áreas da sua vida onde você pode aplicar essa sabedoria. Onde você precisa de um 7º olhar para encontrar a solução. Abrace a jornada, confie no processo e descubra a força que reside em você. O provérbio 8 nos apresenta a sabedoria como uma voz que clama. Ela não se esconde, mas se manifesta nos lugares mais públicos, nas encruzilhadas, nas portas da cidade. É um convite aberto, uma oferta generosa para todos que desejam ouvir e aprender. A sabedoria nos busca, nos chama para um caminho de entendimento. A sabedoria declara seu valor superior ao ouro puro, à prata refinada e às joias mais preciosas. Nada que se possa desejar se compara a ela. Ela oferece riqueza duradoura, honra e justiça. Possuir a sabedoria é ter um tesouro que transcende qualquer bem material. Quem encontra a sabedoria, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Ela é a fonte de discernimento e a base para decisões justas. Mas quem peca contra ela prejudica a si mesmo. Rejeitar a sabedoria é amar a morte, é escolher um caminho de perdição. Que possamos hoje abrir nossos corações para essa voz. Busquemos a sabedoria em cada passo, em cada escolha. Ela nos guiará, nos protegerá e nos conduzirá a uma vida de propósito e bênçãos. Que a sabedoria seja nossa bússola diária. Provérbio 9 nos apresenta uma verdade profunda. A sabedoria não é apenas um conceito, mas uma voz que clama. Ela edifica sua casa, prepara sua mesa e convida a todos para um banquete de entendimento. É um chamado para deixar a insensatez e abraçar o discernimento. A sabedoria nos convida a viver, a prosperar em espírito e a encontrar um propósito maior. Ela envia suas servas para proclamar nas alturas da cidade: quem é simples, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Este é um convite para nutrir a alma com o que é verdadeiro e duradouro.
É uma oportunidade de abandonar os caminhos da ignorância e trilhar a senda da retidão. Em contraste, a insensatez também chama, mas seu convite é para o roubo e o engano. Ela promete prazeres fáceis, mas seus caminhos levam à destruição e à morte. Muitos caem em suas armadilhas, sem perceber que seus convidados já estão nas profundezas do Sheol. A escolha entre a sabedoria e a insensatez é uma escolha entre a vida e a ruína. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é o entendimento. É a base sobre a qual construímos uma vida de significado e propósito. Que possamos ouvir a voz da sabedoria, aceitar seu convite e escolher o caminho que nos leva à plenitude e à verdadeira vida. O livro de Provérbios, uma joia da literatura sapiencial hebraica, oferece uma profunda reflexão sobre a sabedoria prática para a vida. Atribuído majoritariamente ao rei Salomão, ele compila ensinamentos milenares. Seu propósito é guiar o leitor no caminho da retidão e do discernimento. Este compêndio não é apenas uma coleção de máximas, é um convite à busca incessante pelo conhecimento divino. Ele visa transformar o caráter, moldando indivíduos sábios e justos. A sabedoria aqui apresentada é mais que intelecto, é a habilidade de viver bem diante de Deus e dos homens. O primeiro capítulo estabelece o tom, declarando o objetivo do livro: adquirir sabedoria e disciplina. Ele enfatiza o temor do Senhor como o princípio do conhecimento. Uma advertência clara é dada contra a sedução dos pecadores, que buscam o mal. Provérbios 2 aprofunda a busca pela sabedoria, prometendo que, ao procurá-la como tesouros escondidos, o entendimento divino será encontrado. A sabedoria protege o justo, livrando-o dos caminhos tortuosos. Ela é um escudo contra a perversidade. O terceiro capítulo exorta a confiança plena no Senhor, não na própria compreensão. Honrar a Deus com os bens e primícias é um tema central. A disciplina divina é apresentada como um sinal de amor, moldando o caráter do sábio. O quarto capítulo ressalta a importância de valorizar a sabedoria transmitida pelos pais. Ele aconselha a guardar o coração acima de tudo, pois dele procedem as fontes da vida. A escolha entre o caminho dos justos e o dos ímpios é crucial. Provérbios 5 adverte veementemente contra a imoralidade sexual e a mulher adúltera. As consequências devastadoras de tais escolhas são detalhadas, incluindo ruína financeira e vergonha. A fidelidade conjugal é exaltada como fonte de alegria e segurança. O sexto capítulo aborda diversos perigos, como a fiança irresponsável e a preguiça. Ele descreve a diligência da formiga como exemplo. Uma lista de 7 coisas que o Senhor abomina é apresentada, destacando a malícia e a discórdia. Provérbios 7 retorna ao tema da mulher adúltera, descrevendo suas artimanhas e a ingenuidade do jovem que cai em sua armadilha. É um alerta vívido sobre a sedução e a destruição que ela acarreta. A prudência é a melhor defesa. O oitavo capítulo é um dos mais poéticos, personificando a sabedoria como uma figura que clama nas ruas. Ela se apresenta como eterna, presente na criação do mundo e fonte de vida. A sabedoria convida todos a ouvi-la e a encontrar a verdadeira felicidade. Finalmente, Provérbios 9 contrasta a sabedoria e a loucura, ambas convidando para seus banquetes. A sabedoria oferece vida e entendimento, enquanto a loucura, embora sedutora, leva à morte. A escolha entre elas é a escolha entre a vida e a perdição. Os primeiros 9 capítulos de Provérbios estabelecem os alicerces da sabedoria bíblica.
Eles nos ensinam sobre o temor do Senhor, a busca diligente pelo conhecimento e a importância de escolhas morais. São um guia atemporal para uma vida de retidão e discernimento. A sabedoria não é apenas conhecimento, mas a arte de viver bem. Ela nos convida a discernir, a compreender as nuances da vida e a buscar a prudência em cada passo. É um convite à instrução que molda nosso caráter. Para os jovens, a sabedoria oferece um guia, um bom siso para as escolhas. Para os que já trilham a jornada, ela é um lembrete constante de que sempre há mais a aprender. O sábio nunca para de crescer. No cerne de toda verdadeira sabedoria está o respeito profundo pelo divino. É nesse temor reverente que encontramos a base sólida para todo conhecimento. Ignorar essa verdade é desprezar a própria essência da instrução. Os insensatos, em sua arrogância, rejeitam a sabedoria e a disciplina. Eles preferem o caminho fácil, sem perceber que a verdadeira liberdade reside na compreensão e na obediência aos princípios eternos. A vida nos apresenta encruzilhadas, e a sabedoria nos adverte sobre os caminhos enganosos. Há vozes que prometem atalhos, mas que levam à ruína. É preciso discernimento para não se deixar seduzir. Escolha a senda da justiça, da equidade e do entendimento. Que a sabedoria seja sua bússola diária, guiando seus passos e iluminando suas decisões. Permita que ela transforme sua jornada. Provérbios, capítulo 2. Este texto nos convida a uma jornada profunda, a uma busca incessante por algo de valor inestimável. A sabedoria não é apenas conhecimento, mas discernimento para a vida. O Senhor nos chama a inclinar nossos ouvidos e corações. Ele nos exorta a clamar por entendimento e a procurar a sabedoria como se fosse um tesouro escondido. É uma busca ativa que exige dedicação e persistência, pois é do Senhor que procede a sabedoria. De sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele a reserva para os retos, para aqueles que andam em integridade. Ele é um escudo para os que agem com retidão, guardando o caminho dos justos. A sabedoria divina nos capacita a compreender a justiça, o juízo e a equidade, e cada bom caminho. Quando a sabedoria entrar em seu coração e o conhecimento for agradável à sua alma, o discernimento o protegerá. O entendimento o guardará de caminhos maus e de pessoas que falam perversidades. Ela nos livra daqueles que abandonam as veredas da retidão para andar em caminhos de trevas. A sabedoria nos guia para a luz, para uma vida de propósito e integridade. A sabedoria nos protege da mulher estranha, da sedutora que usa palavras lisonjeiras. Ela nos afasta de relacionamentos que desviam o coração e destroem a alma. Que possamos, então, buscar a sabedoria com todo o nosso ser. Que ela seja nossa bússola, nos guiando em cada passo, protegendo-nos e nos conduzindo a uma vida plena em Deus. Amados, a sabedoria dos antigos ecoa em nossos corações, oferecendo um farol em meio às incertezas. Provérbios 3 nos convida a uma jornada de fé e discernimento, revelando princípios eternos para uma vida plena. É um convite à reflexão profunda sobre nossa existência. O texto sagrado nos exorta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esta é a base de toda a paz. Não se trata de ignorar a razão, mas de reconhecer que há uma sabedoria maior que a nossa. Em todos os teus caminhos, reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. A humildade de submeter nossos planos a uma força superior nos liberta do peso da autossuficiência. É um ato de fé que abre portas para o divino. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso trará saúde ao teu corpo e vigor aos teus ossos.
A obediência aos princípios divinos não é um fardo, mas um caminho para o bem-estar integral. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente. A generosidade e a gratidão são sementes que colhemos em bênçãos, transbordando em todas as áreas da vida. Que possamos, então, abraçar essa sabedoria milenar. Que a confiança, a humildade e a obediência guiem nossos passos. Que a paz e a plenitude de Provérbios 3 sejam a nossa realidade diária. Filhos, ouçam a instrução de um pai e estejam atentos para obter discernimento, pois dou a vocês um bom ensinamento. Não abandonem a minha lei. A sabedoria é o principal. Adquira-a. Com tudo o que você possui, adquira entendimento. Ela o exaltará se você a abraçar. Ela lhe dará uma coroa de esplendor. A sabedoria é um tesouro inestimável. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Nossas emoções, pensamentos e intenções nascem ali. É o centro do nosso ser. Um coração bem guardado é um jardim fértil, capaz de produzir frutos de paz e retidão. Não permita que amargura ou distração o contaminem. Proteja essa fonte vital. Pondere a vereda dos seus pés e todos os seus caminhos sejam firmes. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste o seu pé do mal. A vida nos apresenta escolhas diárias. O caminho da sabedoria é reto e seguro, iluminado como a aurora. Evite as sombras da maldade e da imprudência. Que seus olhos olhem para a frente e suas pálpebras fixem o olhar diretamente diante de você. A clareza de propósito nos guia. Permita que a sabedoria seja sua bússola, iluminando cada passo. Ela é a luz que dissipa a escuridão, conduzindo-nos à plenitude da vida. Convido-vos a uma pausa, não para buscar respostas prontas, mas para mergulhar na profundidade de um conceito. O Provérbio 5. Ele não é uma frase, mas um convite à introspecção, um eco de sabedoria ancestral que ressoa em cada um de nós. Pensem no 5 como um símbolo. Representa a totalidade dos nossos sentidos, a mão que age, o centro que equilibra. O Provérbio 5, portanto, é a sabedoria que emerge quando unimos percepção, ação e equilíbrio interior. É a voz silenciosa que nos adverte antes de um passo em falso. É a clareza que surge quando filtramos o ruído externo e ouvimos a verdade que habita em nosso ser. Este provérbio invisível nos ensina a discernir, a ponderar cada escolha. Ele nos lembra que a verdadeira força não reside na impulsividade, mas na paciência e na observação atenta. Antes de agir, antes de falar, permitam que a sabedoria do Provérbio 5 ilumine o vosso caminho, guiando cada intenção. Cultivar essa sabedoria é construir um alicerce sólido para a vida. É aprender a ler os sinais, a compreender as entrelinhas da existência. É um legado que deixamos para nós mesmos, uma bússola interna que nunca falha. Que o Provérbio 5 seja um lembrete constante. A maior sabedoria reside na capacidade de olhar para dentro, de ouvir o que o silêncio revela e de agir com a plenitude de um espírito consciente. O Provérbio 6 nos convida a uma pausa, a uma profunda reflexão sobre os pilares da nossa existência. É um convite à sabedoria prática, aquela que molda o caráter e direciona nossos passos. Este capítulo milenar nos oferece lentes para enxergar a vida com mais clareza, revelando princípios atemporais para uma jornada de propósito e integridade. Observe a formiga, diz o texto sagrado. Sem ter chefe nem supervisor, ela prepara seu alimento no verão e ajunta sua provisão na colheita. Uma lição de diligência e previdência para todos nós.
Ela nos ensina sobre a importância do trabalho árduo e da visão de futuro. Não há espaço para a preguiça quando se busca construir um caminho sólido e próspero. Provérbios 6 também nos alerta sobre aquilo que desvia o coração e corrompe o espírito. Fala de atitudes que destroem a confiança e semeiam a discórdia entre as pessoas. É um chamado à honestidade, à verdade e à paz. A sabedoria nos guia a evitar a falsidade, a arrogância e a malícia, cultivando um caráter que edifica e une. Que a sabedoria de Provérbios 6 nos inspire a viver com mais propósito, diligência e integridade. Que cada passo seja guiado pela prudência e pelo amor ao próximo. Reflita sobre essas palavras e permita que elas transformem suas escolhas diárias. A verdadeira sabedoria se manifesta na forma como vivemos e nos relacionamos. Na jornada da vida, buscamos constantemente por verdades que nos guiem. Há um provérbio, não escrito em pedra, mas gravado na essência da experiência humana, que nos convida à profunda reflexão. Ele nos lembra de algo fundamental. Chamemos de Provérbio 7 a essa perspectiva única. Não é sobre um número, mas sobre a profundidade que alcançamos quando olhamos além do óbvio, quando permitimos que a intuição e a sabedoria interior nos revelem o caminho. É a verdade que emerge após 6 tentativas, 6 lições, 6 passos. É a compreensão de que o verdadeiro crescimento não reside na ausência de desafios, mas na forma como os enfrentamos. O 7º olhar é a resiliência que nos impulsiona, a fé que nos sustenta e a clareza que surge da persistência. É a virada de chave. Este provérbio nos ensina que cada falha é um degrau, cada erro uma oportunidade de aprendizado. Ele nos encoraja a não desistir, a buscar a 7ª chance, o 7º fôlego, a 7ª perspectiva, quando tudo parece perdido. A verdadeira força reside na capacidade de se reerguer. Permita que essa sabedoria ressoe em seu interior. Que o provérbio 7 seja um lembrete constante de que a persistência, a fé e a busca por um olhar mais profundo são os pilares do seu desenvolvimento pessoal. Reflita sobre as áreas da sua vida onde você pode aplicar essa sabedoria. Onde você precisa de um 7º olhar para encontrar a solução. Abrace a jornada, confie no processo e descubra a força que reside em você. O provérbio 8 nos apresenta a sabedoria como uma voz que clama. Ela não se esconde, mas se manifesta nos lugares mais públicos, nas encruzilhadas, nas portas da cidade. É um convite aberto, uma oferta generosa para todos que desejam ouvir e aprender. A sabedoria nos busca, nos chama para um caminho de entendimento. A sabedoria declara seu valor superior ao ouro puro, à prata refinada e às joias mais preciosas. Nada que se possa desejar se compara a ela. Ela oferece riqueza duradoura, honra e justiça. Possuir a sabedoria é ter um tesouro que transcende qualquer bem material. Quem encontra a sabedoria, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Ela é a fonte de discernimento e a base para decisões justas. Mas quem peca contra ela prejudica a si mesmo. Rejeitar a sabedoria é amar a morte, é escolher um caminho de perdição. Que possamos hoje abrir nossos corações para essa voz. Busquemos a sabedoria em cada passo, em cada escolha. Ela nos guiará, nos protegerá e nos conduzirá a uma vida de propósito e bênçãos. Que a sabedoria seja nossa bússola diária. Provérbio 9 nos apresenta uma verdade profunda. A sabedoria não é apenas um conceito, mas uma voz que clama. Ela edifica sua casa, prepara sua mesa e convida a todos para um banquete de entendimento. É um chamado para deixar a insensatez e abraçar o discernimento. A sabedoria nos convida a viver, a prosperar em espírito e a encontrar um propósito maior. Ela envia suas servas
para proclamar nas alturas da cidade: quem é simples, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Este é um convite para nutrir a alma com o que é verdadeiro e duradouro. É uma oportunidade de abandonar os caminhos da ignorância e trilhar a senda da retidão. Em contraste, a insensatez também chama, mas seu convite é para o roubo e o engano. Ela promete prazeres fáceis, mas seus caminhos levam à destruição e à morte. Muitos caem em suas armadilhas, sem perceber que seus convidados já estão nas profundezas do Sheol. A escolha entre a sabedoria e a insensatez é uma escolha entre a vida e a ruína. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é o entendimento. É a base sobre a qual construímos uma vida de significado e propósito. Que possamos ouvir a voz da sabedoria, aceitar seu convite e escolher o caminho que nos leva à plenitude e à verdadeira vida. O livro de Provérbios, uma joia da literatura sapiencial hebraica, oferece uma profunda reflexão sobre a sabedoria prática para a vida. Atribuído majoritariamente ao rei Salomão, ele compila ensinamentos milenares. Seu propósito é guiar o leitor no caminho da retidão e do discernimento. Este compêndio não é apenas uma coleção de máximas, é um convite à busca incessante pelo conhecimento divino. Ele visa transformar o caráter, moldando indivíduos sábios e justos. A sabedoria aqui apresentada é mais que intelecto, é a habilidade de viver bem diante de Deus e dos homens. O primeiro capítulo estabelece o tom, declarando o objetivo do livro: adquirir sabedoria e disciplina. Ele enfatiza o temor do Senhor como o princípio do conhecimento. Uma advertência clara é dada contra a sedução dos pecadores, que buscam o mal. Provérbios 2 aprofunda a busca pela sabedoria, prometendo que, ao procurá-la como tesouros escondidos, o entendimento divino será encontrado. A sabedoria protege o justo, livrando-o dos caminhos tortuosos. Ela é um escudo contra a perversidade. O terceiro capítulo exorta a confiança plena no Senhor, não na própria compreensão. Honrar a Deus com os bens e primícias é um tema central. A disciplina divina é apresentada como um sinal de amor, moldando o caráter do sábio. O quarto capítulo ressalta a importância de valorizar a sabedoria transmitida pelos pais. Ele aconselha a guardar o coração acima de tudo, pois dele procedem as fontes da vida. A escolha entre o caminho dos justos e o dos ímpios é crucial. Provérbios 5 adverte veementemente contra a imoralidade sexual e a mulher adúltera. As consequências devastadoras de tais escolhas são detalhadas, incluindo ruína financeira e vergonha. A fidelidade conjugal é exaltada como fonte de alegria e segurança. O sexto capítulo aborda diversos perigos, como a fiança irresponsável e a preguiça. Ele descreve a diligência da formiga como exemplo. Uma lista de 7 coisas que o Senhor abomina é apresentada, destacando a malícia e a discórdia. Provérbios 7 retorna ao tema da mulher adúltera, descrevendo suas artimanhas e a ingenuidade do jovem que cai em sua armadilha. É um alerta vívido sobre a sedução e a destruição que ela acarreta. A prudência é a melhor defesa. O oitavo capítulo é um dos mais poéticos, personificando a sabedoria como uma figura que clama nas ruas. Ela se apresenta como eterna, presente na criação do mundo e fonte de vida. A sabedoria convida todos a ouvi-la e a encontrar a verdadeira felicidade. Finalmente, Provérbios 9 contrasta a sabedoria e a loucura, ambas convidando para seus banquetes.
A sabedoria oferece vida e entendimento, enquanto a loucura, embora sedutora, leva à morte. A escolha entre elas é a escolha entre a vida e a perdição. Os primeiros 9 capítulos de Provérbios estabelecem os alicerces da sabedoria bíblica. Eles nos ensinam sobre o temor do Senhor, a busca diligente pelo conhecimento e a importância de escolhas morais. São um guia atemporal para uma vida de retidão e discernimento.